Bem-vinda, Luz, ao nosso devocional da semana. E hoje, na segunda, eu quero trazer uma conversa contigo sobre a gente enxergar o nosso cotidiano de uma forma diferente, olhar com uma ótica diferente. E o texto base para esse devocional está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Quando a gente lê esse versículo, muitos falam várias coisas sobre ele. Mas quando a gente olha para o contexto, a gente enxerga que é a história de Davi aqui. É a história do rei Davi. A gente percebe que, mesmo dentro do contexto, a gente consegue extrair várias aplicações para a nossa vida diária. Mas o que eu quero conversar contigo hoje é sobre a diária, nossa vida diária, o cotidiano. Que é interessante que, aqui no contexto, em capítulos anteriores, a gente percebeu que Saul desapontou o Senhor, desagradou o Senhor, desobedeceu o Senhor. Por conta disso, Deus tirou Saul, né? Saiu de Saul, o Espírito de Deus saiu de Saul e rejeitou Saul. Então, Deus estava querendo erguer um novo líder, um novo rei para a nação de Israel. E aqui a gente vê que Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé. Lá teria um líder a qual Deus teria escolhido. E a gente percebe que aquela expectativa, né, do profeta Samuel ir até a casa de Jessé, porque ele ungiu o rei Saul. Então, o rei Saul era uma pessoa que a Bíblia relata, uma pessoa esbelta, ele era forte, tinha várias características, e Samuel foi lá na casa de Jessé com essa mentalidade. Nossa, temos que, aqui tem vários filhos, Jessé, a casa de Jessé tem vários filhos, qual deles é o que o Senhor escolheu? Qual deles que vai estar à altura de Saul, né? O escolhido tem que ser pelo menos no mesmo nível de Saul ou até mais. Então essa é a expectativa de Samuel. Aí chega, vai trazendo os filhos, Jessé vai apresentando os filhos, e ele vai olhando, nossa, esse aqui tem altura, ele é forte, tem uma estatura boa, é inteligente, vai analisando essas características. E o Senhor sempre falando a Samuel, não é este, porque não é este que você tem que ver, não é para você ver a aparência. O meu escolhido foi escolhido de forma diferente. O meu escolhido foi escolhido a dedo. Ele aqui, aí Samuel pergunta: tem outro filho? Que seria Davi. Davi estava onde? Davi estava pastoreando as ovelhas. E lá, uma coisa diária que Davi fazia: pastorear as ovelhas, cuidar das ovelhas, dia após dia. Dia após dia. Para muitos, Davi foi menosprezado. Para muitos, ele era considerado uma pessoa menosprezada, não tem outra palavra, né? Ele era totalmente menosprezado. Ninguém dava moral para ele, ninguém dava, não tinha aquele respeito, sabe? Ah, só serve só para cuidar das ovelhas, só isso. Pequeno, ratítico, ruivo, só dava para cuidar das ovelhas, só isso, não tinha outra função. Então, é interessante a gente perceber que mesmo Samuel olhando a aparência, Deus não via isso, Deus olhava o coração. E o coração de Davi era prostrado ao Senhor no dia a dia. Davi glorificava o Senhor no dia a dia, na sua tarefa diária de cuidar das ovelhas. E é interessante isso, porque ressalta, que está escrito lá em Colossenses, isso mesmo, Colossenses 3:23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E também lá em 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 31, vai dizer também: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então aqui a gente percebe comer e beber, função básica do ser humano, função básica necessária de um ser humano sobreviver.
Se o básico é para a gente glorificar o Senhor, por que nas demais coisas não? Porque um lavar de louça a gente não glorifica o Senhor. Pelo contrário, a gente glorifica o Senhor nas mínimas coisas, no nosso dia a dia. Seja a gente lavando a louça, lavando a roupa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, seja dentro da igreja, fora da igreja, seja dentro do trabalho, fora do trabalho, as mínimas coisas. O Senhor olha, o Senhor sonda, o Senhor tá ali, ó, sondando, olhando o nosso coração, olhando a intenção do nosso coração. Quantas vezes que a gente acorda, nossa, mais um dia fazendo as mesmas coisas, mais um dia de trabalho fazendo a mesma coisa. Ai, que saco! Será que não é interessante a gente parar para analisar? Por que a gente não faz ao contrário? Ao invés de murmurar, por que a gente não glorifica o Senhor? Nossa, Senhor, muito obrigado. Mais um dia de trabalho, mais um dia de provisão da parte do Senhor. Eu sei que esse trabalho faz pelas minhas mãos, é pelo meu braço, é o meu suor derramado, porém a provisão vem do Senhor. Se não tivesse esse trabalho, como eu teria a provisão do Senhor na minha vida? O arroz, por exemplo, para o arroz chegar na nossa casa, para a gente trabalhar, comprar o arroz, ter o arroz em casa, parte da provisão do Senhor. Parte dele derramar a chuva lá na plantação para que tenha o arroz adequado para chegar na nossa casa, através do nosso trabalho conquistado, através do salário, a gente ir lá comprar e ter isso em casa. Então, a provisão do Senhor está nos mínimo detalhe que a gente possa glorificar o Senhor. Assim como Davi glorificava o Senhor nos mínimos detalhes. É nos mínimos detalhes, porque nós temos um Deus grande, sim, grande, poderoso, maravilhoso, todo soberano. Mas nós temos também um Deus que cuida dos detalhes, ele é minucioso, ele gosta das coisas simples e olha as coisas pequenas também. E ele age também nas coisas pequenas. Quantas vezes, não sei você, mas quantas vezes eu, lá na cozinha, fazendo o almoço, preparando o almoço, e Deus fala comigo tremendamente. Das vezes que eu tô ali lavando a louça, Deus falar comigo tremendamente. Por quê? Tudo que você tá fazendo, nos mesmos detalhes, você tá glorificando ao Senhor, você tá conversando com Ele, você tá orando, você tá louvando. E isso não é pouca coisa. Pelo contrário, é muita coisa. Tem gente que nem isso faz, tem gente que tá dentro da igreja que nem isso faz, dentro da própria igreja, dentro da casa do Senhor ali, não faz, o coração está com a intenção no lugar errado, a mente está no lugar errado, não está buscando o Senhor como deve. Então, mínimos detalhes. Ah, tá, eu tô num trabalho onde eu não me sinto bem, eu não, é um trabalho que me oprime e tudo mais. Eu te entendo, já passei por isso. Mas olha só, faça o seu bom trabalho, glorifique ao Senhor no trabalho. Porque uma coisa é certa, o testemunho salva. A gente está lendo a Bíblia toda na comunidade Luz, e ontem falou sobre a ressurreição de Lázaro. E muitas pessoas foram ver Lázaro testemunhar essa maravilha que aconteceu na vida dele. E muitos creram. Então, o seu testemunho salva. O seu testemunho gera impacto na vida de outras pessoas. E o Senhor vai lá e faz a obra. Então, você está trabalhando, você está em um trabalho que você não está aguentando, ore ao Senhor. Mas faça com excelência, trabalhe com excelência. Mesma coisa em casa, fora de casa, no trabalho, do trabalho, na igreja, fora da igreja. Que você e eu possamos ter essa visão, ter essa visão diferenciada, parar de murmurar e ver que tudo que a gente for fazer, seja comer ou beber, seja para glorificar o Senhor. Nos mínimos detalhes que a gente possa perceber que não é para os homens que a gente faz, é para Deus. Porque a gente leu, né, em Colossenses 3 e também em 1 Coríntios capítulo 10, que a gente possa ter isso. Porque o Senhor vai sondar o nosso coração, Ele sonda o nosso coração, o salmista fala sobre isso. Ele sonda o nosso coração dia e noite, Ele conhece a intenção do nosso coração. Então, tudo que a gente for fazer, Ele está ali, prestando atenção, anotando. E eu quero orar por você agora. Querido Senhor, vai de encontro de cada um que está assistindo esse devocional, quem for assistir mais tarde, mas Senhor, vai de encontro com essa pessoa neste exato momento. Faz ela entender, faz ela trazer na memória
as coisas que o Senhor gosta que ela faça. Seja no lavar a louça, seja lavar a roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, seja dentro do trabalho, seja fora do trabalho, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Tudo que ela for fazer, o Senhor vai trazendo a memória, mostrando, ó filha, isso que você faz me glorifica. Ó filha, isso que você está fazendo me glorifica. Ó Senhor, vai de encontro com ela, toca no coração dela, mostra para ela, Senhor, que as coisas que ela faz têm significado, as coisas que ela faz, o Senhor se agrada, as coisas que ela faz, seja nos mínimos detalhes, Senhor. Mostra para ela que ela é amada, que ela é digna, que ela é especial. E que principalmente, Senhor, Espírito Santo, preenche a vida dela, preenche ela com tua unção, com teu poder, reveste ela, Senhor. Reveste para que ela possa sempre estar todos os dias glorificando ao Senhor, que ela possa estar todos os dias te louvando, te buscando, te adorando, principalmente glorificando, porque nós fomos criados para te glorificar. Senhor, que essa pessoa que está assistindo agora possa entender, ter essa mente mudada, parar de murmurar e sim te buscar nos mínimos detalhes, te glorificando. Em nome de Jesus. Amém. Querida Luz, esse foi o devocional dessa semana e eu te encontro no próximo devocional, na próxima segunda. E é isso, beijo.